e nós daremos continuidade ao nosso curso de resolução de questões voltado à prova do exame da ordem, obviamente, só que na disciplina de processo civil. E hoje nós trabalharemos com um assunto muito importante, na verdade, dois assuntos: provas e procedimentos especiais, principalmente procedimentos especiais, que é um assunto bastante cobrado, ok? Então fica ligado, vamos lá, a nossa primeira questão está aí na tela, provas e procedimentos especiais. Então vamos trabalhar aqui com a nossa primeira questão do 31º exame de ordem, a última prova que nós tivemos da primeira fase. Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela e, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernanda e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Perceba, as testemunhas da autora não ajudaram em nada, e as testemunhas da ré ajudaram a autora, não ajudaram a ré, ou seja, ela errou na escolha das testemunhas, mas vamos lá. Em razões finais, o advogado da autora requereu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram suas alegações. E, ademais, as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. As provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Consideradas as normas processuais em vigor, assinar afirmativo correto. Antes de mais nada, você precisa saber aqui do princípio, deixa eu colocar aqui, princípio da aquisição, princípio da aquisição de prova, também chamado de princípio da comunhão de prova, muita atenção a isso. Veja bem, o que é o princípio da aquisição de prova ou da comunhão de prova? Significa dizer que as provas produzidas, elas pertencem ao processo, elas são destinadas ao processo, elas não são destinadas ao juiz nem às partes. Elas não pertencem ao juiz nem às partes, elas pertencem ao processo para elucidar o que se está discutindo. Significa dizer que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tudo bem, mais uma vez produzindo prova, se ela lhe prejudicar, você vai ter que arcar com esse ônus. Então, as provas produzidas pelas testemunhas arroladas pela demandada acabaram por prejudicá-la, porque confirmaram o direito da autora. Sendo assim, podem ser utilizadas sim, e a alegação do advogado da autora está corretíssima. E o advogado da ré está equivocado, está errado. Muita atenção com isso. Ademais, não existe nenhuma vedação legal que impeça a autora de se utilizar, de se beneficiar das provas produzidas pela ré. Fique atento, fique atenta a isso, ok? Então, vamos lá. Primeira alternativa. O advogado da demandada está correto. Opa, o advogado da demandada não. O advogado da ré não está correto coisa nenhuma. Cuidado. B. O advogado da demandante está correto. O da demandante é da autora. Porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que a requereu. Perfeito. Princípio da aquisição de prova ou de comunhão de prova. A letra B está corretíssima. Mas vamos ver o erro das outras alternativas. A alternativa C, o advogado da demandante está incorreto, não está, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicável à hipótese. Totalmente equivocado, um absurdo isso daqui. Dois erros. E letra D, o advogado da demandada está incorreto, realmente ele está incorreto, porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu, segundo o princípio da aquisição da prova. Não. Beneficiar o processo. Cuidado com isso, ok? Então, letra D está errada, apenas a alternativa B de bola é o nosso gabarito, a alternativa correta. Cuidado com o princípio da aquisição da prova, ok? Vamos em frente. Segunda questão, também do 31º exame de ordem. Vamos lá, agora aqui nós vamos falar dos procedimentos especiais. Dentro dos procedimentos especiais, tem a questão aqui das ações possessórias, manutenção, reintegração da posse, interdito proibitório. As ações possessórias, elas são muito questionadas em exame da ordem, então fique atento a isso, ok? Vamos lá.
Gustavo procura você, como advogado ou advogada, visando ajuizamento de uma ação em face de João, para a defesa da posse de um imóvel localizado em Minas Gerais. Na defesa dos interesses do seu cliente quanto à ação possessória a ser proposta, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Não é lícito cumular o pedido possessório com condenação em perdas e danos a Gustavo, dada a especialidade do procedimento. Opa, cuidado, né? Porque o procedimento é especial que não existe essa hipótese, existe sim. Aqui ele está cobrando a literalidade, tá certo? Do dispositivo lá do artigo 555, artigo 555, inciso 1 do CPC. É possível cumular sim a ação possessória com esse pedido de perdas e danos, ok? Aí o erro da alternativa A. Letra B. Na pendência da ação possessória proposta por Gustavo, não é possível, nem a ele, que é o autor, nem a João, que é o réu, propor ação de reconhecimento de domínio, salvo em face de terceira pessoa. Com certeza, totalmente correta. Ah, professor, onde é que tem isso daqui? Está lá no artigo 557, artigo 557. Mas não precisava nem saber a letra da lei, basta você imaginar o seguinte, basta você lembrar o seguinte: ação possessória tem por base a posse, domínio é outra coisa. Tudo bem, a domínio tem aqui a questão da propriedade, tem a questão de você utilizar, usufruir, ter a posse, enfim, a posse é um dos aspectos desse domínio. Ter domínio não significa necessariamente estar na posse, ter posse não significa que você tem domínio. E aí a pessoa está aqui, Gustavo contra João, e eles estão com uma ação possessória sendo discutida entre eles. Aí, de repente, um quer discutir o domínio sobre a coisa em relação ao outro, não. O domínio não é a causa de pedir de uma ação possessória, e sim a posse, olha o nome, ação possessória. Agora, se for em relação a um terceiro, nada impede, mas que os litigantes de uma ação possessória não podem discutir a questão do domínio na pendência dessa ação, tá certo? De qualquer forma, para deixar isso bem claro, está expresso no artigo 557 do CPC. Letra B, mais uma vez, é a nossa alternativa correta. Mas vamos em frente. Letra C, se a proposta de ação de manutenção de posse por Gustavo for um esbulho, o juiz não pode receber a ação de manutenção de posse como reintegração de posse, por falta de interesse de adequação. Vamos lá. Esbulho e turbação, esbulho e turbação. Manutenção da posse, a sua posse está sendo turbada. O que significa isso? Você está sofrendo atos que podem prejudicar a sua posse, que você mantenha-se na posse. E aí você quer o quê? Cessar essa turbação. Já o esbulho significa dizer que você foi tirado indevidamente, ilegalmente, de forma abusiva, arbitrária, da posse daquela coisa. E aí você tem a reintegração da posse. Professor, o interdito proibitório é questão de ameaça. Vamos lá. Ora, se na manutenção da posse a causa de pedir é a turbação e da reintegração é o esbulho, no momento que eu utilizo de forma trocada, será que o juiz não pode receber? Professor, como assim? Ele está dizendo na alternativa C que na manutenção da posse foi o esbulho. Deveria ter sido reintegração da posse. E o juiz, por causa disso, não pode receber a ação de manutenção de posse como se fosse de reintegração. O item está errado. Pode receber sim, esse não, bem aqui, cadê aqui o não? Torna o item errado. É o que nós vamos falar de fungibilidade. Existe fungibilidade entre as ações possessórias. A manutenção pode ser recebida como se fosse de reintegração e vice-versa. Professor, onde é que está essa possibilidade? Está lá no artigo 554 do CPC. Fungibilidade entre as ações possessórias. E letra D, caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender sua posse, o meio adequado a ser utilizado por João é a reconvenção em face de Gustavo? Não, não é a reconvenção, tá certo? Cuidado com isso, totalmente errado, equivocado aqui. Portanto, a única alternativa correta é a letra B, de bola. Vamos em frente, terceira questão do 27º exame de ordem, olha só. Maria comprou um apartamento da empresa Moradia S.A. e constatou logo após sua mudança que havia algumas infiltrações e problemas nas instalações elétricas. Maria consultou seu advogado, que sugeriu o ajuizamento de ação de produção antecipada de prova
com o objetivo de realizar uma perícia no imóvel, inclusive com o objetivo de decidir se ajuizaria posteriormente a ação para a reparação dos prejuízos. Olha só, ela quer aqui uma perícia antecipada, mesmo antes de um processo propriamente dito, ela quer uma produção antecipada de prova, para, caso analisado nessa perícia, ela tem a possibilidade ou não de entrar com uma ação contra a construtora. Pode ser utilizada a produção antecipada de prova neste caso? Pode. Está lá, inclusive, é uma das hipóteses do artigo, coloca aqui, ó, artigo 381. Artigo 381, ele traz as hipóteses em que a produção antecipada de prova ela pode ser requerida pela parte, ok? Diante desse contexto, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A produção antecipada de provas é cabível, perfeito. Porque visa a obter prévio conhecimento dos fatos e da situação do imóvel para justificar ou evitar o ajuizamento de ação de reparação dos prejuízos, perfeito. É a hipótese que consta lá no artigo 381, inciso 3 do CPC. Letra A, ela está correta logo de cara. Professor, mas qual é o erro das demais? Porque quando a gente marcar a letra A, eu sei que a gente fica meio receoso em relação às outras. Vamos em frente. Letra B. A produção antecipada de provas é obrigatória. Para por aí. A produção antecipada de provas é obrigatória? Não, é facultativo. Ninguém é obrigado a pedir a produção antecipada de provas. É facultativo. A pessoa exerce esse direito se quiser. C. A produção antecipada de provas é incabível porque apenas pode ser ajuizada quando há urgência ou risco de que a verificação dos fatos venha a se tornar impossível posteriormente. Não. São 3 incisos com 3 hipóteses de possibilidade de pedir a produção antecipada de provas. Letra C está falsa. E D. A produção antecipada de provas é incabível, vez que o seu ajuizamento apenas pode ocorrer mediante pedido conjunto de Maria da empresa Moradia S.A. Pedido de produção antecipada de prova, você ingressar, tendo o seu direito a subordinado à vontade de outra pessoa, não existe isso, tá certo? No processo civil. Então, letra D está falsa. Portanto, terceira questão, apenas a alternativa A é a correta. Vamos em frente. Quarta questão. Uma fábrica da Sociedade Empresária Tratores Limitada despejou 10 toneladas de lixo reciclável no Rio Azul, que corta diversos municípios do estado do Paraná. Em decorrência de tal fato, constatou-se da redução da flora às margens do rio. Sobre a medida cabível em tal cenário, assinale a afirmativa correta. Olha só, uma fábrica da Sociedade Empresária Tratores Limitada despejou 10 toneladas de lixo. Eu tenho aqui uma empresa privada, poluindo o manancial aquático desses municípios. Ora, aqui vai caber uma ação civil pública e você tem que conhecer a Lei 7347 de 85. A FGV adora cobrar ação civil pública. Faz um tempinho que não vem cobrando, olha só, 26º exame de ordem. Então, fique atento para a próxima prova e para as próximas provas também, ok? Lei 7347 de 85. Então, vamos para a alternativa A. É cabível ação popular. Opa, ação popular? Não, ação popular está lá previsto no artigo 5º, inciso 73, é contra ato lesivo do poder público. Aqui eu tenho uma sociedade empresária, Tratores Limitada, uma pessoa jurídica de direito privado, que não está dizendo aqui que é concessionário de serviço público, que presta serviço público, não tem nenhuma ligação com o poder público. Então, não cabe ação popular. Letra B. É cabível a ação civil pública, na qual deve figurar obrigatoriamente como autor um dos indivíduos afetados pelos danos. Não, pode ser toda a coletividade, não tem nenhum problema com isso aqui, obrigatoriamente como autor, não tem isso. Pode ser o Ministério Público, por exemplo, como autor, pode ser uma associação. Então, não precisa um dos indivíduos afetados pelos danos ser obrigatoriamente o autor. Cuidado com isso. C. Não é cabível ação civil pública ou ação coletiva. Para por aí. A gente já sabe que isso está errado. Mas por que está errado? Considerando a natureza dos danos, mas o Ministério Público pode ajuizar a ação pelo procedimento comum com pedido de obrigação de não fazer. Por favor, né? A ação civil pública, ela estaria esvaziada se não pudesse nesse caso. E letra D, portanto, é a nossa resposta, é cabível a ação civil pública, já sabemos disso, na qual o Ministério Público, se não for autor, figurará como fiscal da lei. Perfeito. Olha só, na Lei 7347 de 85,
O artigo disparadamente mais cobrado é o artigo 5º, que fala da legitimidade ativa da ação civil pública. E ele vai trazer Ministério Público, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, por aí vai. E no parágrafo 1º, ele deixa bem claro isso, que se o Ministério Público não for o autor, deve participar como fiscal da lei, o custos legis, tá certo? Muita atenção a isso. Artigo 5º, parágrafo 1º, faz com que a alternativa D, que é cópia da letra da lei, seja a alternativa correta. Olha só, quarta questão foi do 26º exame de ordem. Olha a próxima, também do 26º exame de ordem, e cobrando novamente a ação civil pública. Nós tivemos aí duas questões sobre a lei da ação civil pública. Das 7 questões de processo civil, é muita coisa, então muita atenção a isso. A Associação Amigos da Natureza, constituída há 2 anos, com a finalidade institucional de proteger o meio ambiente, tem interesse na propositura de uma ação civil pública, a fim de que determinado agente causador de dano ambiental seja impedido de continuar a praticar o ilícito. Procurado pela associação, você, na qualidade de advogado ou advogada, daria orientação de: a associação pode ingressar? Pode. Lá no artigo 5º, que eu já falei, da Lei 7347, deixa eu anotar aqui, ó, Ação Civil Pública, Lei 7347 de 85. O ponto é aqui, 7347 de 85. Lá no artigo 5º, inciso 5, mais propriamente nas alíneas A e B, eu vou ter a legitimidade ativa da associação. Tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano e tem que ter a finalidade institucional que está descrita lá na lei. Uma delas, proteger o meio ambiente tal qual está asseverado aqui na questão. Sendo assim, você daria a orientação de que não pode propor uma ação civil pública. Você seria um péssimo advogado ou advogada, não faça isso. B. Pode propor uma ação civil pública, já que a associação está constituída há pelo menos um ano e tem entre seus fins institucionais a defesa do meio ambiente. Perfeito, está aqui, ó. Está aqui, ó, artigo 5º, inciso 5, alíneas A e B, letra B, é a resposta correta. Mas olha a letra C. Apenas propor ação civil pública quando a associação estiver constituída há pelo menos 3 anos? Não, 1 ano. E letra D, que a associação tem iniciativa subsidiária, de modo que só pode propor ação civil pública depois de demonstração de inércia do Ministério Público, nada disso. Esqueça isso daqui, isso aqui é aquela alternativa absurda. Sempre tem uma alternativa absurda, pois essa daqui é ela. Portanto, a alternativa B é a única resposta correta. Vamos para a próxima questão. Aline e Alfredo, casados há 20 anos pelo regime da comunhão parcial de bens, possuem um filho maior de idade plenamente capaz. Não obstante, Aline encontra-se grávida do segundo filho do casal, estando no 6º mês de gestação. Ocorre que, por divergências pessoais, o casal decide se divorciar e se dirige a um escritório de advocacia, onde demonstra o consenso quanto à partilha de bens comuns e ao pagamento de pensão alimentícia, inexistindo quaisquer outras questões de cunho pessoal patrimonial. Ou seja, ele já tem um filho maior de idade, tem outro que está para nascer, mas decide se separar, mais do que isso, decidem se divorciar, estão de consenso, né, comum acordo em relação à partilha de bens, a comunhão, ninguém quer brigar, né, o divórcio litigioso, ninguém quer. Pergunto, pode ir para o divórcio consensual? Cuidado, a questão vai lhe perguntar isso, olha só, assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta a ser prestada ao casal. Professor, comunhão parcial de bens, filho maior e capaz, comum acordo em relação à partilha de bens, ao pagamento de pensão alimentícia, não poderíamos realizar um divórcio consensual extrajudicial mediante escritura pública em cartório? Não, não poderíamos. Por quê? Porque ela está grávida do segundo filho do casal, é um nascituro. É um nascituro, aquele que está para nascer. E o que é que acontece? Acontece que o artigo 733 do CPC, artigo 733 do CPC, ele é bem claro, você só vai utilizar o divórcio consensual quando não tiver aqui, atenção, filho a menor de idade, ou seja, filho incapaz,
ou nascituro, ou seja, eles têm um filho maior de idade, plenamente capaz. Se fosse incapaz, já não poderia utilizar o divórcio consensual. Mas eles têm um filho que está para nascer, o nascituro. Mais uma vez, o CPC proíbe também o divórcio consensual nesta situação. Então, eles vão ter que ir para o divórcio judicial. Não chamo nem de divórcio litigioso, porque eles não estão brigando aqui, tá certo? Chamo de divórcio judicial, extrajudicial ou judicial, ok? Então, atenção, artigo 733. Sendo assim, a alternativa A, inexistindo conflito de interesses quanto à partilha de bens comuns, Aline e Alfredo poderão ingressar com pedido de divórcio pela via extrajudicial. Não pode, por quê? Porque ela está grávida, existe um nascituro na questão. Não pode. B, Aline e Alfredo deverão ingressar com ação judicial de divórcio, perfeito, uma vez que a existência de nascituro impede a realização de divórcio consensual pela via extrajudicial, ou seja, por escritura pública. Perfeito, artigo 733, letra B, mais uma vez a nossa resposta correta. A letra C, o divórcio consensual de Aline e Alfredo somente poderá ser homologado após a partilha de bens do casal? Não. D, a partilha deverá ser feita mediante ação judicial, embora o divórcio possa ser realizado extrajudicialmente. Também não. Portanto, a única que está de acordo com o artigo 733 do CPC é a alternativa B, de bola. Vamos em frente. Professor, muito detalhe. É só você prestar atenção no que a FGV adora mais cobrar. Questões de família, ações possessórias, ação civil pública, não tem segredo. Vamos em frente. Sétima questão do 25º exame de ordem. A sociedade empresária Sucesso veiculou propaganda enganosa acerca de um determinado produto, com especificações distintas daquelas indicadas no material publicitário. Aproximadamente, olha só, 500 mil consumidores, dentre os quais alguns hipossuficientes compraram o produto. Diante disso, a Associação de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de ajuizar ação civil pública, com base na Lei 7347 de 85, para obter indenização para tais consumidores. Pode ou não pode? A associação legalmente constituída, em funcionamento há pelo menos 10 anos, e tem como uma das suas finalidades institucionais a defesa do consumidor. Pode ela, de acordo com o artigo 5º, inciso 5, alíneas A e B, ingressar ou não com essa ação civil pública? Claro que pode. Sendo assim, alternativa A. O Ministério Público é parte ilegítima para a propositura da ação civil pública? Por favor, né? É parte legítima e caso ele não seja o autor, ele deve figurar como custos legis, ou seja, como fiscal da lei, deve acompanhar o processo. B. A Associação de Defesa do Consumidor pode propor ação civil pública? Pode, sem nenhum problema. Por quê? Porque ela preenche os requisitos da Lei 7347. Alternativa B, mais uma vez a resposta é correta. C. Qualquer consumidor lesado pode propor ação civil pública? Não, porque não está diante da legitimidade ativa lá do artigo 5º da Lei 7347. E a alternativa D, a propositura da ação civil pública pela Defensoria dispensa a participação do Ministério Público no processo, acabamos de falar. Se ele não for autor, o Ministério Público será fiscal da lei. Sendo assim, mais uma vez, B de bola é o gabarito da questão. Vamos em frente. Oitava questão do 23º exame de ordem, vamos lá. Jorge administra 5 apartamentos de Marinha. Ele recebe os valores relativos à locação dos referidos bens, realiza os pagamentos inerentes aos imóveis, como condomínio e IPTU, abate o valor pela prestação de serviços e repassa o saldo residual à Marina, mediante depósito em conta corrente titularizada pela contratante. Ou seja, Jorge é o administrador dela, ela contratou o Jorge para ser o administrador dos bens imóveis que ela tem alugado. Pronto. Ele realiza toda essa parte de despesa e aquilo que sobra ele tem que repassar para ela, claro, né? Contudo, nos últimos 10 meses, Jorge tem deixado de fornecer os relatórios mensais acerca da despesa e receita. Opa! Incomodada, Marina questiona acerca da omissão, que nada faz. Diante desse cenário, Marina procura um advogado ou uma advogada que, com o objetivo de obter os relatórios, deve ajuizar que tipo de ação ela quer. É o seguinte, ela quer que ele apresente os relatórios. Entre outras palavras, ela quer que ele preste contas. E aí nós temos no CPC de 2015 a ação de exigir contas, que está prevista lá no artigo 550. Aí vem a letra A.
ação de execução fundada em título extrajudicial, consubstanciado no acerto verbal, a vida entre as partes, totalmente errado. Acerto verbal, título extrajudicial, ação de execução não faz o menor sentido. B, ação de reintegração de posse dos imóveis administrados por Jorge. Mas olha só, reintegração por quê? Porque o Jorge está administrando, não falou aqui em esbulho, não falou aqui que ele prejudicou a posse dela. Então, a reintegração de posse por quê? Não faz sentido. C, ação de exigir contas para que Jorge forneça os relatórios, exatamente, de acordo com o artigo 550 do CPC. C, de correto, a resposta da questão. Letra D, ação de consignação de pagamento, objetivando que Jorge consigne os relatórios em juízo. Consignação em pagamento é para pagar, é para cumprir uma obrigação patrimonial, pecuniária. Aqui é para prestar contas, meu amigo, minha amiga. Não serve para o caso, não está dentro das hipóteses elencadas como de consignação de pagamento. Bacana? Sendo assim, apenas a alternativa C é a nossa resposta certa. E, por último, nós vamos trabalhar aí com uma questão do 20º exame de ordem, que foi a replicação lá em Salvador. Vamos lá, em uma ação que tramita em determinada vara cível, a parte ré alegou falsidade de diversos documentos apresentados pelo autor, que por sua vez afirmava serem autênticos. Não sendo possível verificar a autenticidade dos documentos pela simples análise superficial, o magistrado determinou que se procedesse à perícia dos documentos por profissional qualificado. Perícia dos documentos por profissional qualificado. Nós vamos falar aqui dos custos da perícia. Olha só, com base no CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. Letra A. O custo pelos serviços prestados pelo perito deverão ser rateados por ambas as partes. Por quê? Por quê? Deixa a letra A em stand-by. Deixa aí em pausa. Pausa a letra A, passa para a letra B. O custo da perícia será adiantado pelo réu, uma vez que foi afirmada por ele a falsidade do documento. Não. Na verdade, a regra é o seguinte: quem pediu a perícia, que paga. Pergunto, no caso que nós estamos estudando, alguém pediu a perícia? Não. O magistrado que determinou. O magistrado que, de ofício, determinou a realização da perícia. Ora, se ele determinou a realização da perícia, então o custo dela não será adiantado pelo réu. Para por aí. Qual é a regra, professor? Quem pediu a perícia é que adianta os custos. Quem pediu a perícia é que adianta os custos. Por que adiantar os custos? Porque se no final você se lograr vencedor, a outra parte vai ter que lhe ressarcir, tá certo? Então, cuidado com isso. C. O custo do serviço da Fazenda Pública, porque a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado e não por qualquer das partes. Muito lindo isso, né? A Fazenda Pública pagando com os nossos impostos uma questão dos outros. Não tem sentido isso daqui. E a alternativa D, o pagamento do perito será custeado pelo Fundo de Custeio da Defensoria Pública, caso uma das partes seja assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita. Então, aquele vai ser beneficiado justamente porque o seu adversário no processo é beneficiário da justiça gratuita. Isso aqui é aquela hipótese absurda que toda questão tem, né? Professor, quer dizer então que a letra A é a correta? Exatamente. Com base em qual artigo? Artigo 95 do CPC. Realmente, quem pede a perícia é que vai custeá-la sem nenhum problema. Agora tem o seguinte: se o magistrado determinou de ofício a sua realização ou se ambas as partes solicitaram a realização da perícia, então ambas as partes ratearão os seus custos. Olha só, regra: quem pediu paga. Mas se o magistrado determinar de ofício, ou se ambas as partes pediram, elas vão dividir o custo da perícia, que é o caso aqui. Por isso, o artigo 95 faz com que a alternativa A seja a resposta correta, ok? Aqui nós encerramos mais um bloco. Muito obrigado. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanha, olha, mantenha-se firme no seu objetivo. Vai dar certo você receber essa vermelhinha, ok? Não desanime. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um grande abraço e bom